açúcar, meio copo de cândida e 1 litro de água. Aquela receitinha que eu queria te passar. Claro, tirar o bolo da roupa. Bom que tá gravado. Deuteronômio capítulo 8 diz assim: cuidareis de cumprir. Vocês estão me acompanhando? Vamos lá. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Quem ordena? Para que vivais e multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus filhos, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu tua veste sobre ti, nem se inchou o seu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como o homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda-te os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, terra de oliveira, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, de cujos montes cavará o cobre, comerás e te fartarás, e louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te e não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para que não suceder que, depois de teres comido, se tiveres fartos, depois de haver edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados, o teu rebanho, aumentar sua prata, o teu ouro, e ser abundante de tudo que tens, se eleve o teu coração, te esqueça do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, te fez sair da pedreneira, que no deserto que te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiram estas riquezas. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do teu Deus e andares após outros deuses, servirem, os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor vosso Deus. Até aqui. Peço ao Espírito Santo para continuar falando contigo. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Deus me livre de viver um culto comum. Nem culto é comum, Senhor. Onde a sua presença se faz, não é comum. Onde a tua voz, a tua direção prevalece, não é comum. Onde há cura, transformação, libertação, não é comum. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, pela tua presença neste lugar. Em nome de Jesus, eu quero declarar que sobre essa igreja a cobertura do sangue do Cordeiro e das orações dos santos. Eu quero declarar, Senhor, sobre essa igreja, sobre este povo, Pai, a tua palavra que traz vida e vida em abundância. Só o Senhor tem palavra de vida e vida em abundância. Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor conduzindo todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, eu levo a minha alma, Pai, em submissão à tua autoridade, cativa em obediência ao Senhor, em nome de Jesus. Que
somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Desde já nós amarramos todo valente no abismo, toda sonolência, toda devagação da mente, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos que hoje haja salvação e transformação, Pai. E em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda o Senhor. Pode se aceitar. Para que serve Deus? Deus, ele faz uma promessa para Abraão. E Abraão só queria ter um filho. Tudo que Abraão queria ter era um filho. O sonho de Abraão era ter um filho. O sonho de Deus era entregar uma nação. O sonho de Abraão era ter um herdeiro. O sonho de Deus para Abraão era muito maior do que Abraão poderia pensar ou imaginar. O sonho que Deus tem a teu respeito é muito maior do que aquilo que você tem pensado. Ele pode começar com um, mas o que ele prometeu foi uma nação. Abraão só recebeu Isaac nos braços, mas Deus prometeu uma nação. Ele fala em Gênesis 15 para Abraão: farei de ti uma grande nação. Ele não falou farei de Isaac, farei de ti uma grande nação. Existem promessas de Deus sobre a tua vida, e ainda que passe os céus e a terra, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos aprender a confiar naquilo que o Senhor tem nos dado. Você está falando do teu sonho. O teu sonho é só o começo do sonho que Deus tem para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem para nós. Porque quando Deus falou com Abraão em Gênesis 15, Abraão ainda não confiava nessa promessa. E ele fala: olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode. Assim será a sua descendência nessa terra. Ele creu, e isso foi imputado por justiça. É necessário crer naquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. E para cumprir essa promessa, passa-se anos, passa a geração de Isaac, passa a geração de Jacó. O povo cresce no Egito, foi levado para o Egito com a permissão de Deus para ser preservado. Deus levanta um servo dele no Egito, que é José, para preservar aquele povo, aquela nação, para preservar o povo dessa terra, para trazer suprimento. E os anos se passam e tinha 600 mil homens, porque só se contava homem naquela época, fora mulher e criança. Mais de 600 mil homens Deus tirou da terra do Egito para cumprir uma promessa, que era dar a terra que mana leite e mel. Porque o que Deus prometeu para Abraão foi Canaã, foi a terra prometida. Então aquele povo não iria viver como escravo, não iria permanecer no Egito. Lá não era o lugar deles. Sabe o que representa o Egito? O mundo lá fora. Deus te tirou do mundo lá fora para te colocar na terra que Ele te prometeu. Amém. Esse povo é retirado com o braço forte, em meio ao poder de Deus, milagre de Deus. Quem lembra das pragas no Egito? Ninguém lembra. Ah, pelo amor de Deus. Não, pastor G, sou eu. Vocês participam comigo, senão eu me sinto sozinha, eu choro. Isso me dá uma profunda tristeza. Eu não sei se vocês estão entendendo, se vocês não estão. Foram pragas e pragas. E com Israel nada acontecia. Morre um lado do outro, o outro não tem não. Chove pedra no céu, mas na casa do povo de Deus não chove. Como é que você explica isso? É poder de Deus. Era Deus se mostrando tanto para o inimigo quanto para o povo de Deus que Ele é Deus. E quantas vezes em meio ao Egito Deus mostrou com poder, com sinais, com prodígios, com maravilhas que Ele é Deus na tua vida e fez a diferença. Aleluia, glória a Deus. Não? Ninguém viveu isso? Quem viveu isso aqui?
Pelo amor de Deus, dá glória a Deus aí, né? Ou se nem isso te move a dar glória a Deus, o que te move? Pelo amor de Deus. E você foi arrancado do Egito, você foi arrancado do mundo, e o Senhor te preservou, e conhecendo você, Ele te deu um caminho diferente. Ele não te deu um caminho para você passar logo de cara, enfrentando o inimigo. Ele te deu um caminho para você rodear a terra, e te levou diante da grandeza do Mar Vermelho. Agora, enquanto Deus estava te libertando, leia o texto e veja como ficou o inimigo sentado. O que aconteceu com o exército de Faraó? Foi atrás. Enquanto o Senhor estava libertando o povo dele, o exército de Faraó estava atrás. Eles eram escravos, gente. Eles não manejavam nem espada. Para que um exército? A grande realidade é que o povo tinha um coração tão medroso, que se eles falassem um pouquinho mais alto, o povo afrouxava. Essa é a verdade. Nem de exército precisava, mas Deus estava com eles. Deus animou eles. Deus mostrou para eles que estavam com eles. Ou vocês não lembram? Lembra, né? E aí, quando eles iam lá, encaminham o mar, o inimigo atrás, se depara com o mar. Primeiro pensamento: agora lascou. Vou para onde? O inimigo atrás, o mar na frente. Deus prepara caminho para você, que é só para você passar em nome de Jesus. Amém. Deus abriu aquele mar para o povo dele passar. O inimigo entrou, o inimigo entrou junto. Mas ele pôde chegar do outro lado, porque o outro lado é só para o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Abre lá em Êxodo. Eu vou voltar para o texto. Êxodo 14. Acharam? Êxodo 14, versículo 13 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Olha o que Deus fala para você hoje acerca do inimigo. Não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje voedes nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Diante da grandeza do livramento de Deus, você vai se calar. Deus tem livramento para a tua vida. Ele não te esqueceu. Ele não errou a rota. Deus não erra nunca. Não é porque tem um mar na frente e um inimigo atrás que Deus errou. Deus não mentiu para Abraão. Abraão morreu. Ele podia ter falado: não vou cumprir, meu servo não está aqui. Mas ele não age assim. Ele empenhou uma promessa, uma palavra. Assim foi com a tua vida, assim foi com a tua casa, assim foi com a tua família, em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Se o Egito representa o mundo, se quando Deus nos tira do Egito, Ele está nos tirando do mundo, e o inimigo vem com toda a fúria, e ele abre o mar para passar, o que simboliza aquele mar aberto? O que simboliza? Ana, eu vi você responder. O que simboliza o mar aberto, Ana? O que simboliza o mar aberto? Ah, pelo amor de Deus, Gabriel. O povo passando no meio do mar simboliza o que, Andressa? Me socorre. O batismo. Quem é que já desceu nas águas do batismo? Você desceu nas águas do batismo? Glória a Deus. Os inimigos que você viu, você não vai ver nunca mais. Porque aí o povo começa a passar por um processo muito mais difícil. Porque eles precisam enxergar o que está dentro do coração deles. O deserto é para enxergar o que está no teu interior. O deserto é para enxergar o que está no teu coração. O deserto serve para limpar nós, da cultura da terra, da idolatria. O deserto é para nos ajustar, nos alinhar com a palavra de Deus, com a vontade dEle.
É para isso que serve o deserto, para mostrar o que está no nosso interior. Quem aqui se batizou e depois do batismo pensou, nossa, a coisa ficou pior? Levanta a mão. Não, bem alto. Parecia que estava pior, não estava. Deus estava ajustando o nosso interior. Porque no deserto, se o povo que era escravo, em vez de agradecer pelo livramento, começou a reclamar, eles eram ingratos. Lá não tinha hora para comer, não tinha hora para dormir, não tinha casa, não tinha nada. Nem a esposa deles pertencia a eles. Porque se quisesse vender, vendia escravo. Não tinha nada. Aí Deus arranca com poder, com grande glória, com braço forte, em meio aos milagres. E olha o que eles falam lá em Êxodo 16. Abre lá, Êxodo 16. Versículo 3. Nós vamos ler o 3, o 9 e o 12, tá? Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor. Olha que absurdo. Na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne que comíamos pão a fartar. Desde quando o escravo come pão a fartar? Pois nos trouxeste a esse deserto para nos matar de fome toda essa multidão. Versículo 9. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos na presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus estava com eles em meio ao deserto. Deus supria a vida deles em meio ao deserto, ao invés de agradecer pela liberdade que o Senhor tinha dado. Eles ficavam reclamando por aquilo que era o passado deles. Quem dera o Senhor tivesse nos matado. Quantas vezes a gente se coloca em situação na presença de Deus, ao invés de agradecer pela obra que Ele está fazendo na nossa vida, a gente começa a reclamar. Sabe o que a palavra de Deus diz? Eu não lembro, acho que é o apóstolo Paulo que fala que por causa da murmuração, todo esse povo foi exterminado do deserto, exceto Josué e Caleb. Só quem entrou na terra prometida foram os filhos dele. O deserto era só para trazer a limpeza no interior. O deserto era só para transformar o caráter deles e deixar mais parecido com o caráter de Deus. O deserto era para tirar a idolatria do coração. O deserto era para ensinar eles a se relacionarem uns com os outros e cultuar ao Senhor como o Senhor se agrada. Porque até o jeito de culto que eles tinham era o jeito de culto do Egito. Então o deserto não era para matar o povo. O deserto não era para o povo ficar lá 40 anos. Quem determina o tempo que você vai ficar no deserto é você. Vira para o seu irmão e fala: vocês estão muito quietos hoje, está esquisito demais o culto hoje, está repreendido em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: quem determina o tempo que você vai ficar no deserto é você. Deus tem pressa de te tirar desse deserto. Deus tem pressa de tirar desse deserto. Então olha logo o que está no seu interior. Se ajusta com a palavra de Deus e bora para a terra prometida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. No deserto foi exposta a incredulidade que estava no coração do povo. Quer ver? Abre lá, Números 13. Tá mais fácil de achar agora, Ana? Depois do estudo bíblico? Depois de Êxodo, você vai passar Levítico aí, ó. E aí é Números, tá? Números 13. Já? Uhum. Versículo 30.
Diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel informaram a terra que haviam espias, dizendo: a terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são de grandes estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como um gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui mostra a incredulidade do povo, porque Deus não sabia que tinha gigante na terra. Deus sabia, mas ele, como Deus entregou aquela terra para o povo de Israel, diante das situações e dos desafios, como você está se posicionando? Como Caleb e Josué, que olhou e falou: vamos possuir porque nós vamos prevalecer? Ou você está se posicionando como os espias, que além de não enxergar que a terra prometida é sua, que você tem que entrar, você ainda inflama o coração de quem está ao teu lado com incredulidade? Examine-se a si mesmo e olha como está o teu interior. Ali ficou exposto a incredulidade. Quer ver mais uma coisa que tinha no coração deles e ficou exposto? A infidelidade. Êxodo 32. Atrás, tá, Ana? Êxodo 32, versículo 8. Ali foi exposta a infidelidade do povo e a idolatria. Acharam? Vamos do 7, 32, 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, e fez para si um bezerro fundido, e o adorou e sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Idolatria, infidelidade. Uma das características do Senhor é que Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir as promessas dEle. Ele é fiel na aliança que Ele estabelece com você. Seja você fiel à aliança que você estabelece com Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus não te chamou para, diante da dificuldade, você retroceder para a idolatria. Idolatria é tudo que toma o lugar de Deus. A gente fala tanto de idolatria à imagem, né? Ah, olha Deus ali. Não. Às vezes você tem um pensamento que é obsessivo no teu coração. Às vezes a tua admiração passa da linha da admiração e vai para a obsessão. Às vezes, em vez de viver a tua vida, você está querendo viver a vida do teu marido, do teu filho. Você tem uma vida para viver. Não é para você viver a vida do outro. Você não controla o outro. Você não controla as atitudes do outro. Você não controla o pensamento do outro. Tudo que você pode fazer pelo outro é pôr o teu joelho no chão e clamar ao Senhor que tenha misericórdia em nome de Jesus. Agora, você fica 24 horas pensando na luta, na dor, na dificuldade, vira uma idolatria na tua vida. A palavra do Senhor diz que é para você meditar de dia e de noite na palavra dEle. Então, de dia e de noite, você vai estar fazendo as suas coisas e o Senhor vai te estar trazendo à memória aquilo que é a promessa, aquilo que é a palavra, o alimento que Ele te deu no dia. E dentro daquilo Ele vai trazendo revelações. Não é para você estar com o teu coração preso em situações momentâneas. Porque se Jesus voltar hoje, o problema fica e você vai. Ou não? Quem é que vai ficar com o problema? Levanta a mão. Não, ninguém quer ficar. Todo mundo quer ir com Cristo. Então a gente precisa entender qual é o propósito de Deus nesse deserto.
O que ainda eu não venci? É a murmuração, é a infidelidade, é a ingratidão, é a idolatria. O que tem no meu coração? Lá em Deuteronômio 8 que nós lemos, ele fala que humilhou. Ele privou o povo do pão para deixar o povo dependente dele. Por quê? Porque ele é ruim? Porque ele queria mostrar que ele tem um domínio? Não, porque o povo era orgulhoso. Já viu gente que precisa de ajuda e nunca pede? Quem já viu gente assim? Já viu gente que você entrega um presente, ela tem que fazer de tudo para te entregar outro? Não sabe receber, é gente orgulhosa, é gente soberba. Deus rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. Era um processo de quebrantamento do povo. O povo não conseguia se curvar diante do Senhor. O maior inimigo que nós precisamos vencer somos nós mesmos. É a nossa carne. Por isso o apóstolo Paulo falava que era para crucificar a carne. Por isso que o apóstolo Paulo falava: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que Jesus falou que nós somos entregues à morte todos os dias, como ovelha muda. Tem que ser assim. A carne da gente não pode governar, porque se a carne governar, o Espírito não governa. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Todas as vezes que a tua carne prevalecer, vai abrir uma brecha para o inferno entrar. Então não deixa a sua carne prevalecer, deixa o Espírito de Deus conduzir todas as coisas. Amém. No deserto, nós somos ensinados a confiar no Senhor e a depender do Senhor. No deserto, nós somos ensinados a nos relacionarmos com Ele da maneira que Ele se agrada. Se relacionar com a nossa parentela, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, da maneira que agrada a Deus. Não foi lá que esse povo recebeu as leis? Foram as leis civis, foram as leis cerimoniais, foram as leis de convívio, foi até instrução para higiene. Por quê? Porque estava tudo fora, o povo precisava aprender tudo de novo. Andou tanto tempo sendo cavalo do inimigo, que agora precisava aprender a andar como filho e filha de Deus. Até sobre indenização. Até sobre indenização. Hoje eu estava fazendo meu devocional, e aí tem uma parte lá que fala que se você feriu o escravo de alguém, você tem que liberar o escravo e indenizar ele, dar um dinheiro para ele por aquilo que ele perdeu, seja o olho, o braço, até sobre indenização. Então a gente vê nas leis de Deus o cuidado de Deus. Agora, o deserto não é lugar de você botar tijolo. O deserto não é lugar de você fundamentar a sua habitação. O deserto é lugar provisório. Amém? Amém. Não é para você se acostumar com o calor do deserto. Ah, não, é que tem a nuvem aqui, Deus está comigo e está tudo bem. Não, querida, é provisório em nome de Jesus. Não, a gente não morre congelado porque tem a coluna de fogo. É provisório em nome de Jesus. No deserto você vai experimentar aquilo que ninguém jamais experimentou nessa terra, que é o pão caindo do céu para você comer, maná todo dia. É o pão diário, é o pão nosso de cada dia. No deserto você vai experimentar a água da rocha. Ninguém experimentou, foi preparado para você que está passando pelo deserto, foi preparado para nós. Deus não deixa a gente desamparado em meio ao deserto. Você passa pelo deserto, mas você passa com o Senhor em nome de Jesus. Amém. No deserto, Deus não te deixa exposto à vergonha. Nós lemos em Deuteronômio, a roupa não envelheceu. No deserto, o seu pé não fica inchado porque você andou demais, porque o Senhor está contigo te dando descanso, Ele é o seu descanso. Amém. Deserto é lugar de você viver as maiores experiências da tua vida e começar a construir a história sua com Cristo. Nesse período de dificuldade, nesse período onde você olha e solta na muleira, nesse período de escassez, é o período que Deus tem a manifestação física ao teu lado todos os dias. Amém. É o período que todo mundo está observando
você, para o nome do Senhor ser glorificado. Depois de tudo aquilo, depois que tudo passou, quando aquele povo pereceu no deserto, quando os filhos dele foram entrar no deserto, preste atenção. Preste atenção. No deserto você tem dois caminhos: ou você entra na terra prometida, ou você morre no deserto. O que você acha que Deus tinha para aquele povo? Morrer no deserto ou na terra prometida? Na terra prometida. Quem escolheu morrer no deserto? Por quê? Por causa do quê? Por causa da dureza do coração, por causa da desobediência. No deserto não tem como voltar para trás. A porta do Egito era o mar, fechou. Você não tem mais como voltar para trás. Do deserto você vai para Canaã em nome de Jesus. Do deserto você vai para a terra que mana leite e mel. Do deserto você vai começar a comer das novidades da terra. O inimigo está olhando. Você vai entrar na terra que Deus te prometeu e você vai prevalecer contra o inimigo que está lá, porque Deus entregou nas tuas mãos e é Ele que peleja por você. Não é pela tua força de guerra, não é pelo teu armamento, não é por aquilo que é a tua capacidade humana, mas é por aquilo que Deus vai operar através da tua vida em nome de Jesus. Amém. Naquela terra prometida, eles encontram com Raabe, que fala assim: o coração do povo já desfaleceu, porque eles sabem que Deus que te tirou do Egito e todos os milagres que Ele fez na tua vida, e eles sabem que Deus já entregou esta terra nas suas mãos. Eu quero fazer uma aliança com você. Vai ter pessoas que vai querer fazer aliança com você, porque a bênção de Deus está sobre a tua vida em nome de Jesus. Porque eles desejam um livramento de morte. Eles já estavam condenados e eles tinham consciência disso, mas o povo que ia entrar na terra ainda não tinha consciência. Quando você vai tomar consciência da grandeza do milagre que Deus tem na tua vida? Deus deu uma direção, um texto que nós acabamos de ler em Deuteronômio 8. Guarde os mandamentos, obedeça, para que tenha temor no teu coração. O que é temor? É respeito profundo ao Criador. O que ele falou? Para que você não se ensoberbeça. Para quando chegar na terra, você não falar assim: olha a terra que eu conquistei. Olha a multidão de gado, olha a multidão de coisa, porque o homem é fácil de se perder nisso. Deus tem bênçãos grandes para te entregar. Deus tem promessas maravilhosas para te entregar. Muito maior do que você tem sonhado. Mas o seu coração precisa estar alinhado com o Senhor em nome de Jesus. Amém. Para que quando Ele te entregar, você possa falar: foi o Senhor que me entregou, e toda a honra e toda a glória é dele, de mais ninguém. Deus não quer que você viva a escassez, Deus não quer que você viva a exposição, porque apesar de tudo que eles viveram no deserto, eles não foram expostos. Muito pelo contrário, no deserto eles ganharam respeito. O inimigo admirava o posicionamento, o Deus que estava suprindo eles. Porque se não fosse assim, Raabe não teria falado assim: ó, o coração do povo já se desmaiou. Tem gente te observando, tem gente observando a tua conduta, tem gente observando o seu procedimento, o seu jeito de falar, como você reage na escassez, como você reage na adversidade, como você cultua a Deus. Eles estão te observando porque eles querem receber um pouquinho dessa força que você tem no Senhor. Eles estão te observando porque eles não conhecem esse Deus que supre desse jeito, porque para eles foi diferente, para você é de outro jeito. Eles desejam conhecer isso, conhecer esse Deus supridor, conhecer o Deus que abre as janelas dos céus, conhecer o Deus que defende, que protege o povo dele. E muitas vezes, diante da situação, você precisa abrir o teu coração e entender todo o propósito que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus.
Deuteronômio 8, versículo 11. Diz assim: guarda-te, não esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Como que se a gente se esquece do Senhor? Não obedecendo. Versículo 12: para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haver edificado casas boas, morado nelas, depois de se multiplicar o teu gado e aumentar tua prata e teu ouro, e ser abundante tudo que tens. Lembra que Salomão viveu lá na frente? Salomão viveu um tempo de paz e de muita prosperidade. Foi o tempo de maior prosperidade que teve em Israel. Ele era o homem mais sábio. E o que ele fez depois disso? Ele se desviou da presença de Deus. O que Deus está falando assim? Guarda essa palavra no coração, para quando você estiver vivendo o teu tempo de paz e de prosperidade, para que você não seja roubado em nome de Jesus. Versículo 14: se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da casa de servidão. Foi Deus que te tirou, que te conduziu àquele grande deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, que não havia água, e fez sair da pederneira. No deserto, aqueles que são rebeldes e murmuradores morrem por causa da picadura da serpente, por causa da picada do escorpião. Que no deserto te sustentou com uma maná que teus pais não comiam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não diga no teu coração: a minha força, o poder dos meus braços me adquirirão riquezas. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Deus é quem te dá força para que você prospere. Deus é que te dá força para que você entre na terra que Ele te prometeu. Deus é que te sustenta para que você não desfaleça na sua pequenez, porque é Ele que te dá a vitória em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé. 20 minutos. Zé, que o pastor está demorando mais que eu ultimamente. Não é que a gente comemora, Daniel, eu vou te explicar. Eles falavam que levava 1 hora de culto ministrando. Eu falava, não era por causa do louvor. Não, 20 minutos, eu tenho como provar ficar gravado agora. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos em nome de Jesus. E você que estava há muito tempo nesse deserto, começa a pedir para o Senhor a te ajudar a passar por ele. Talvez no deserto você já estava tão cansado do sol, das situações, da condição, que você não estava lembrando da grandeza do Deus, Criador dos céus e da terra. Talvez você não estava lembrando de tudo aquilo que Deus fez para te tirar do Egito. Talvez você não estava lembrando o processo da tua libertação. Talvez você está aqui hoje e você está com o inimigo no teu cangote. E na frente está o mar e você não está sabendo como vai passar. Saiba que o Senhor é contigo. Não volte para trás, não retroceda. Crê somente e permaneça caminhando. Talvez você está passando pelo deserto e já estava murmurando, as suas forças já estavam desfalecendo. Talvez no deserto você estava com a dureza, com a incredulidade no teu interior. Talvez nesse deserto você estava lá sendo infiel ao Senhor, envolvido com a luta, com a situação. Talvez em meio ao deserto você já estava querendo construir casa de tijolo e falando, é um jeito, vamos ficar aqui mesmo. Não vai ficar aí não, em nome de Jesus. Começa a entender que esse deserto é lugar de passagem, é lugar que Deus está te limpando. Talvez você estava no deserto querendo cultuar a Deus como você cultuava os deuses lá fora. Começa a falar, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa pela murmuração, pela incredulidade. Senhor, tira a dureza do meu coração. Senhor, me perdoa, porque eu estou tanto tempo nesse deserto
que sou eu que determino. Eu quero abrir meu coração hoje, Senhor, e eu quero aprender logo o que eu tenho que aprender. Senhor, eu sou grato pelo maná que o Senhor mandou. Eu sou grato pelos livramentos que o Senhor me deu no deserto. Eu sou grato, Senhor, porque eu não fiquei exposta no deserto, a roupa não envelheceu. Eu tive o suprimento dos céus, o pé não inchou, Senhor. Eu sou grato porque eu comi daquilo que ninguém comeu nessa terra. Ah, Senhor, eu sou grato porque eu bebi de uma água que ninguém mais bebeu nessa terra, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo de deserto, porque nesse período de deserto nós vivemos uma história diferente. Nesse tempo de deserto eu pude construir uma história com o Senhor e o Senhor comigo. Ah, Pai, eu sei que essa terra é minha, essa terra prometida é minha. Eu vou viver essa promessa. Eu vou viver o bem do Senhor. Aleluia. Melhor é estar no lugar onde o Senhor nos chamou. Melhor é estar a caminho da terra do que morar e permanecer no Egito. Melhor é estar a caminho do deserto, e no deserto ser suprido pelo Senhor, pelas suas próprias mãos, e caminhar-se rumo à terra prometida, não parado, não no mesmo lugar, mas a caminho da terra prometida, do que estar no lugar aparentemente seguro, mas o lugar de servidão, o lugar de escravidão. Melhor é estar caminhando para a terra, seguindo para o caminho, para o propósito que o Senhor me chamou, do que estar no lugar aparentemente seguro, mas é lugar de morte, é lugar de destruição, é lugar aonde existem acomodações, mas são laços de demônios. São laços para me tirar da presença. São lugares confortáveis. São momentos confortáveis, mas que me tiram do centro da vontade de Deus. Por isso, em nome de Jesus, eles tinham distrações. Não se distraia. Não se distraia no caminho para pisar, para estar no propósito de Deus. Não se distraia. Deus tem uma promessa para nós. Deus tem uma família, uma promessa de uma família bendita. Deus tem uma promessa de um lugar, de desfrutar de uma família bendita. Mas eu preciso entender que a minha família é o propósito que o Senhor escolheu para realizar algo muito maior daquilo que eu tenho imaginado. A família não é apenas para eu fazer um ajuntamento de roupas, fazer um ajuntamento de corpos e constituir uma família, trabalhar para no fim da vida se aposentar ou conduzir as coisas da minha maneira. Não. É muito mais do que isso. É muito mais do que apenas um ajuntamento de pessoas e de roupa. É o propósito superior de Deus. Deus te uniu como família para exercer e fazer com que o propósito dele seja alcançar vidas, alcançar pessoas, alcançar outras famílias, para que eles vejam o que Deus é poderoso para fazer na sua família e alcançar outras famílias através da tua. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós precisamos entender isso. Em nome de Jesus, o Senhor uniu as nossas famílias para fazer cumprir o propósito dele nesta terra. Por isso nós oramos, Senhor. Nós oramos. Coloca-me, nos faz entender este propósito dentro de nós. Nos faz entender por que eu estou com essa mulher que eu estou. Me faz entender, você que é mulher, me faz entender por que eu estou com essa pessoa do meu lado. Faz entender por que o Senhor me colocou nesta família. Por que o Senhor me colocou aqui. Vocês que
mora na casa dos pais, me faz entender, Senhor. Por que eu estou nessa casa? Qual é o teu propósito? E todo mundo se abraçar de forma hipócrita? Não, o Senhor tem uma obra de transformação, e a obra dele continua e vai continuar dia após dia. Aquilo que nós falamos no outro dia, falamos na vigília. Você passa por um lugar, preste atenção. Você passa por um lugar e está escrito assim, em obras. E aí a obra está lá, né? E aí você passa, só que você não vê barulho de nada, você não vê barulho de obra, barulho dos camaradas, principalmente os galera que vem de fora, eles falam bem alto, né? Você não vê barulho de nada, aí você passa, olha lá para dentro, como a gente é brasileiro e a gente é curioso, então a gente olha lá para dentro para ver. Olha, não tem nada aí. Você passa semanas, meses, você olha lá para dentro, está escrito que está em obras, mas não tem nada. Da mesma maneira que muitos de nós, o Espírito Santo, o fato do Espírito Santo estar dentro de nós significa que estamos em obras. Mas que obra é essa? Que toda vez que eu passo, não tem nada fazendo. Que obra é essa? E eu não estou falando de obras externas, tá? A nosso respeito. Eu estou falando da obra interna. Essa é a verdadeira obra do Espírito Santo. De transformar o nosso orgulho em humildade. De tirar a nossa soberba, de achar que porque a gente tem isso ou aquilo, que a gente ou tem tal posição ou outra, que a gente pode não. Em transformar em alguém generoso, alguém avarento em alguém generoso. Ah, o senhor está falando de entregar dízimo na igreja? Não. Não, porque quem é avarento, ele não tem problema só com entregar para a igreja, ele tem problema de ajudar qualquer pessoa. Então a obra do Espírito Santo, ela precisa continuar nas nossas famílias. Por quê? Porque essa obra, ao ser completada, aquilo que a pastora falou, as coisas, as pessoas nos observam, e as pessoas estão nos observando, e elas estão vendo o que Deus está fazendo. Elas estão vendo. E ela, todas as vezes que ela olha lá para dentro da obra, ela fala assim, nossa, agora em um dia desses mesmo falou que estava começando a obra, agora já está na 10ª laje. Traduzindo, nossa, e não foi esses dias mesmo que ele aceitou Jesus, a vida dela estava com essas 3 crianças, olha agora como é que está. Não foi agora mesmo que esses 2 aceitaram de se batizarem, e olha o que Deus já está fazendo. Não foi esses dias mesmo que esses 2 se casaram, e outros não sabiam de nada, e a outra era doida, igual. Agora está doida só com Jesus. Foi agora mesmo que o José chegou e aí estava lá todo tribulado, e agora não é que Deus está usando ele? É assim que as pessoas olham e veem dentro da obra e falam assim, não, mas espera aí, mas era ontem, agora já está acontecendo isso, não é possível. Porque o Espírito Santo, ele tem um trajeto, ele vai nos conduzindo para o deserto, vai nos conduzindo, vai nos limpando, tira tudo aquilo que não presta, e aí nos conduz no deserto mesmo, porque no deserto a gente não fica sem Deus. O que a gente tem que ficar é sem a soberba, sem o orgulho, sem a arrogância, sem a mentira, sem a sujeira, a imundícia do nosso coração. Mas no deserto a gente não fica sem Deus. Fala assim, no deserto a gente não fica sem Deus. A gente não fica sem Deus. Amém? Amém. Porque no deserto tem maná, vem do céu. Tem nuvem, tem
coluna de fogo, tem a proteção do Todo-Poderoso. E aí quando chega na terra prometida, aí é só amém. Ele é Deus, continua sendo Deus. Ele é o Todo-Poderoso de Israel. Esses dias eu tenho orado falando assim: Senhor, o Deus de Jacó, Deus de Abraão, e o Deus do Diego. Poxa, eu estou falando da minha oração, eu não vou falar Deus da Sara. Atravesse mesmo, né? Na sua oração, aí você fala o Deus da Sara, o Deus do Aí você Jacó. fala assim: Deus do Abraão, do Isaac, do Jacó, do Diego, da Gisele e da Sara. Eu não sei entendendo, mas é você. Amém? Amém. É assim. Se não for assim, que obra é essa que Deus está fazendo? Que eu venho, entro e saio da igreja e a obra e os meus sentimentos, as coisas do meu interior ficam as mesmas. Eu permaneço o mesmo. O grande exemplo de transformação, Gabriel não precisa falar absolutamente nada para saber que Jesus está transformando ele. É só a gente pegar algumas fotos antigas, e a pastora sempre cita isso, né? É só pegar as fotos. Aliás, quer saber se Jesus está transformando a sua vida? Pega umas fotos lá suas, assim, de uns 10 anos atrás. Uns 10 anos atrás, uns 15 anos atrás. E aí você pega, tira uma foto sua agora. As mulheres vão pirar assim, total, porque, né? Mulher, meu Deus, olha como eu tava, olha essa cara, olha esse cabelo, olha essa roupa, que ridícula. Mas olha pro rosto, e aí você compara. Ali estará escrita, sem ninguém falar nada, a obra do Espírito Santo. Amém? Amém. Você que nos assiste, esta obra precisa ser dada continuidade em você. Independente se você esteja no deserto ou na terra prometida, saiba que Deus é o mesmo Deus que é o mesmo Deus que está com eles no Egito. Quando vai para o deserto, Deus continua lá. E na terra prometida, Deus continua lá. A única diferença é nós estarmos com Ele no deserto, e quando chegarmos na terra prometida, agora está tudo bem, agora eu não preciso tanto assim de Deus. Não, eu continuar com Ele lá. Amém? Deus te abençoe.